Louvado seja Deus. Eu não sei em que momento do dia você está ouvindo esta mensagem, mas eu quero lhe saudar com a paz do Senhor Jesus. E quero dizer a você que por muitas e muitas vezes você pediu para que Deus falasse com você. E a maneira como Deus fala conosco através da sua palavra. Então, nesse momento, eu sou um canal de Deus por intermédio do Espírito Santo para trazer a você a mensagem da palavra de Deus. Não importa em que situação você esteja passando, apenas preste atenção na palavra do Senhor e absorva e deixe que essa semente possa arraigar no seu coração. Essa é a segunda mensagem que eu posto nesse canal. Os comentários estão desativados, eu não tenho a intenção de deixar liberado, até porque a minha intenção aqui não é receber elogios e nem críticas. Eu quero apenas ser um canal de Deus para transmitir a palavra dele. É só isso que tem importância. Mas, se você quiser entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail para profetadedeus2026@gmail.com. Terei um enorme prazer de te responder. A primeira mensagem que eu trouxe no canal foi sobre por que Deus permite o mal. Para tudo existe uma razão. Por mais que nós não venhamos a compreender, mas sempre tem uma razão. E a palavra de Deus nos ensina isso. Eu quero trazer uma palavra sobre a parábola do filho pródigo. Eu quero iniciar esta mensagem, talvez como se trata de uma pregação, talvez fique bem extensa, mas apenas ouça. Se você está ouvindo agora esta mensagem, salve nos favoritos ou guarde o link em algum lugar para que você com o tempo possa estar ouvindo num ambiente mais calmo, para que você possa absorver esta palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero ler aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20, que diz assim: E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu, se moveu de íntima compaixão e, correndo, o abraçou e o beijou. A palavra do Senhor, ela é rica em histórias e versículos que nos fazem tentar enxergar o tamanho do amor de Deus na nossa vida. É muito fácil, diante das situações e das circunstâncias em que nós vivemos, questionarmos o amor de Deus. É muito fácil, em momentos de dificuldade, em momentos em que Deus se cala, em momentos em que estamos tão distantes do caminho do Senhor, questionarmos o amor de Deus. Isso é muito mais normal do que você imagina. Não pense você que eu, por algumas vezes também, em meio ao sofrimento, em meio à luta, em meio à provação, em meio à disciplina, em meio à correção, me sentia tão distante de Deus. Pois bem, o Senhor Jesus, ele sempre falava por parábola. O salmista Asaf declara, lá no Salmo 78, versículo 2, falando de Jesus: abrirei a minha boca numa parábola e proporei enigmas desde a antiguidade. Lá no livro de Mateus, no capítulo 13, versículo 34 e 35, diz assim: E tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Está falando justamente desse salmo que eu acabei de ler.
O Senhor Jesus, ele tentava de forma em que, por meio de histórias e parábolas, contos, exemplificar coisas complexas para a compreensão do ser humano. Jesus sempre tentava levar as pessoas ao cenário de uma situação para que elas pudessem, com profundidade, entender a mensagem e o porquê ele está falando aquelas coisas. Mas muitas pessoas tinham um coração endurecido. E o próprio Senhor Jesus, certa feita, falou sobre isso, que eles iriam ouvir, mas não iriam entender. Justamente pelo fato de não estarem com o coração aberto para receber a boa palavra do Senhor. E o Senhor Jesus, por várias e várias vezes ao longo dos evangelhos, você vai encontrar inúmeras parábolas, lindas parábolas, que se você estudar a fundo o porquê, você certamente vai ficar maravilhado, como eu fico todas as vezes que me dedico à leitura e ao estudo de todas as mensagens que o Senhor Jesus passava. Eu quero me ater a 3 parábolas, apesar de termos lido sobre o filho pródigo, que é talvez uma das parábolas mais conhecidas do Novo Testamento, mas eu gostaria de me ater a 3 parábolas que se encontram no capítulo 15 de Lucas. Começa no versículo 1 ao 7, fala da parábola das 100 ovelhas. Na parábola das 100 ovelhas, o Senhor Jesus ele fala que um pastor, tendo ali as suas 100 ovelhas aos seus cuidados, notando que faltava uma delas, certamente ele deixaria as 99 ali guardadas e sairia ao encontro daquela ovelha perdida. O Senhor Jesus, quando tentava passar uma mensagem para que não houvesse uma falta de compreensão ainda maior, uma compreensão errada, ele levava as pessoas a se inteirarem dessas histórias para que elas pudessem entender o real motivo daquela mensagem, daquilo que ele queria transpassar, daquela semente que ele queria plantar nos corações. E naquela época era muito comum essa atividade do pastoreio. E naquela época quem tinha uma propriedade, né, era considerado como se fosse aí uma representação de prosperidade, porque a pessoa era dona de terras e por esse motivo tinha ali como criar, né, as suas ovelhas. Então ele queria, através dessa palavra, tocar o coração daquelas pessoas. E para aqueles que sabiam o que significava o pastoreio, eles iriam com profundidade entender o que é que o Senhor Jesus estava falando, porque só eles sabiam, na situação em que eles viviam, sendo subjugados por Roma. Porque naquele momento em que Jesus veio, que andou por essa terra, era quase que geral uma condição de precariedade no meio do povo de Deus. Era quase que geral um sentimento, né, de que eles estavam vivendo, passando por um estágio, porque eles esperavam pelo Messias, que segundo eles acreditavam através das Escrituras, que ele novamente reuniria, como fez o rei Davi. Por várias vezes citavam, né, que o Messias esperado assumiria o trono do rei Davi, reuniria o seu povo e lutaria contra Roma e seria livre e prosperaria, como foi nos tempos de Davi e Salomão. Só que o Senhor Jesus, ele fez totalmente o que era contrário ao que eles esperavam. E não entrava na cabeça deles
essa situação em que o Messias estava ali, ao invés de reunir o seu povo e lutar pela soberania de Israel, ele falava ensinos como: se alguém te bater numa face, vire a outra. Não era isso que eles esperavam do Messias, que para eles deveriam ser um líder de guerra. Quando o Senhor Jesus dizia assim: se alguém pedir para andar 1 quilômetro, ande 2. Eles não conseguiam entender esses ensinamentos. Mas certa feita o Senhor Jesus tinha que passar algumas mensagens que não poderiam passar despercebidas. E aqui nós vemos parábolas em que não tinha como não compreender a mensagem que Jesus estava passando. E quando aqueles pastores, que a grande maioria, daquele povo, se não era proprietário de terras onde criava ovelhas, trabalhavam como pastores, sabiam do trabalho árduo que era cuidar das ovelhas, porque eles tinham toda uma responsabilidade de cuidar dessas ovelhas pelo fato de serem muito valiosas. Porque perdia-se uma ovelha, era uma perca muito grande. Porque a ovelha fornecia leite, carne, lã, pele. Em uma sociedade de grande maioria pastoril, as ovelhas eram muito valiosas. Então a perda de uma ovelha, mesmo que um rebanho grande, representava uma perda econômica significativa e era levada muito a sério. Por esse motivo que Jesus fala sobre essa parábola. E aí nessa parábola ele fala: qual o pastor que perdendo uma ovelha não vai atrás dela? Ele falava de um pastor que tinha 100, perdeu uma, lhe restava 99. Pela lógica, para quem não entende, para quem não sabe o que é ser um pastor, pode pensar assim: mas perdeu apenas uma. Mas quem é pastor sabe o valor que tem uma ovelha. E Jesus estava falando com essas pessoas. Pois bem, Jesus encerra esta parábola falando da importância que tinha de um pastor deixar as 99 bem guardadas e enfrentar qual desafio fosse para ir atrás daquela ovelha perdida, porque ele sabia o valor daquela ovelha. E uma parcela daquelas pessoas que estavam ouvindo aquela mensagem entenderam, na essência, o que é que Jesus estava ensinando. Pois bem, Jesus prossegue e fala de uma mulher que perdeu uma dracma. E aí então ela começa diligentemente a procurar, acende um luzeiro, porque na época, as casas da época não tinham muitas janelas, então era um ambiente interno um pouco escuro. Segundo as tradições da época, o que se sabe é que as casas, na sua grande maioria, eram de terra batida. Então era muito fácil de se perder uma moeda como uma dracma, que era equivalente a um denário. E o valor de uma moeda como essa era de um dia inteiro trabalhado no sol. Naquela época, quem não exercia a função do pastoreio trabalhava na lavoura ou no comércio. E todos eles sabiam a importância que tinha aquela moeda. Até porque naquela época era comum que as mulheres fossem responsáveis pelos gastos da casa, pela economia familiar. Era também muito comum naquela época que aquelas mulheres ganhassem aquele dote que era de algumas dracmas. Porque se acontecesse de o marido, às vezes,
ir embora ou talvez até morrer em algum conflito ou algo assim, ela tinha que ter condições para poder voltar para casa dos seus pais. E essa era a importância de ter esses valores guardados. E até por uma questão de talvez uma economia. Talvez era a única economia que eles tinham dentro de casa. E daquelas 10 dracmas que ela tinha, que na época era considerado um bom valor, perder uma significava muita coisa. E quando Jesus fala sobre essa parábola e leva esta mensagem, daqueles que não entenderam a primeira parábola sobre as ovelhas, não entendeu a essência do que é perder uma ovelha, porque não fazia ideia do que era ser um pastor, agora ele fala com pessoas que sabiam o valor de uma dracma, de um dia trabalhado, de uma moeda como aquela. Certamente uma outra grande parcela das pessoas que ouviam o ensino de Jesus tinham ciência do que ele estava falando. Com certeza, ouvindo o que Jesus falava, essas pessoas pensavam assim: poxa vida, se eu perdesse uma dracma, certamente eu ia revirar minha casa inteira para encontrar. Não poderia perder uma dracma assim, porque era de imenso valor. E aí ele fala que essa mulher, ao encontrar essa dracma, ela fica muito feliz. Chama suas amigas para se alegrar juntamente com ela. De tão feliz que estava por ter encontrado aquela dracma. Jesus estava falando apenas de uma moeda. Na primeira parábola ele falou apenas de uma ovelha. Mas aí chega um momento em que o Senhor Jesus quer ir um pouco mais a fundo. Então ele decide contar uma história onde ele fala de um pai que tinha 2 filhos, um pai que tinha boas condições, que dava uma boa vida aos seus filhos. Até que um determinado dia o filho mais moço vai até o pai e diz ao pai que dê a ele a parte que lhe cabe da herança. Para a gente poder entender um pouco melhor o que estava acontecendo naquele momento, é necessário a gente entender o contexto em que Jesus falava. Para que você entenda na essência a mensagem que Jesus estava passando, é necessário entender que na sociedade do século I, as relações familiares eram a base da estrutura social. E a honra e a reputação da família era de suma importância. E o pedido da herança por parte do filho, com o pai ainda vivo, era algo extremamente incomum e considerado uma afronta grave. O pedido do filho mais novo para receber sua parte da herança enquanto o pai ainda vivia era equivalente a desejar a morte do pai. Na cultura da época, isso era um ato de profundo desrespeito e desonra, que poderia levar à exclusão social do filho. Pois é. Mesmo que naquela época, vamos dizer que os costumes da época previsse a possibilidade de o pai ceder propriedade aos filhos em vida, isso era feito em situações, vamos dizer assim, em situações em que se obrigava certas situações como essa. Como, por exemplo, quando o pai contraía um novo casamento, então ele dividia para os seus filhos para que eles não perdessem a parte que lhes era devida. Mas não era comum um filho chegar diante do pai e falar: pai, eu quero a herança.
Até porque todos nós sabemos que herança só é herança a partir do momento que o pai morre. Enquanto o pai não morre, não é uma herança. Os bens são do pai. Mas mesmo assim, o rapaz estava ali. Acredito eu que trabalhava como o irmão mais velho dele também. Trabalhava cuidando das coisas do pai e se achava no direito de pedir aquele valor que ele achava que era devido a ele. Estava cansado daquela vida. Ele queria viver de forma dissoluta, ele queria viver livre, sem regras, sem se preocupar com o que os outros vão dizer, fazer o que bem lhe agrade, fazer aquilo que viesse à cabeça. Como diz muitas pessoas, né? Ele queria curtir a vida. Pois bem, a palavra do Senhor fala que ele foi para uma terra distante, gastou todos os seus bens de forma desenfreada. E sobre aquela terra veio grande fome. E ele começou a passar necessidade. Ele vê que já não tem mais dinheiro, precisava comer, ninguém ia dar comida para ele de graça, ele decide ir atrás de um serviço. O único serviço que aparece para ele é cuidar de porcos. Na época, ser tratador de porcos era considerado um emprego indigno para um judeu. Porque os porcos, para eles, eram e ainda são imundos. Então era um desrespeito à tradição judaica criar porcos. E a Bíblia vai tão a fundo que ela diz que ele, olhando os porcos comendo aquelas alfarrobas, a lavagem, como a gente chama aqui, ele desejou comer aquela mesma coisa que os porcos estavam comendo. E aí, naquele momento em que ele estava naquela porcilda, ele se deu conta de que ali não era o lugar dele. E aí diz a palavra do Senhor que ele lembra da casa do pai e ele diz assim: qualquer trabalhador da casa do meu pai tem fartura de pão, e eu aqui estou perecendo de fome. Então eu vou até a presença do meu pai, eu vou pedir perdão, eu vou dizer: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, por conta da desonra que eu falei há pouco, dele ter pedido a herança ao pai. Ele sabia, ele tinha consciência do erro grave que ele havia cometido e das consequências do seu erro. Por esse motivo ele fala: pai, eu não quero nem ser recebido como filho. Me permita pelo menos ser como um de seus empregados. E aí então ele decide voltar para a casa do pai. E aí a gente chega nesse versículo que eu li. Eu posso lhe garantir que eu acredito que na palavra do Senhor, de todas as histórias que Jesus contou, de todas as parábolas, de tudo aquilo que nós vemos, eu acho que não há manifestação mais linda e clara do tamanho do amor de Deus para com a nossa vida. Porque no versículo que nós lemos, ele levantou e foi para a casa do seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão. E correndo, o pai abraçou e beijou seu filho.
Eu acho que você na palavra do Senhor não vai encontrar manifestação mais clara do que essa, do tamanho do amor de Deus para com a nossa vida. A primeira vez que eu li essa passagem, eu chorei tanto e ainda me emociono. Sabe por quê? Porque a percepção que nós temos de Deus é que Deus é mau, é que Deus é punitivo, é que se nós erramos, nós vamos pagar pelo nosso erro. É que se nós pecamos, nós vamos pagar pelo nosso pecado. Porque nós vemos lá em Gênesis 6, capítulo 6 a 8, falando sobre o dilúvio. O povo vivia como queria, casava-se, dava-se em casamento, não se importava em viver na presença de Deus, e Deus manda o dilúvio e mata todo mundo. Lá no livro de Gênesis, capítulo 19, fala sobre fogo, enxofre caiu do céu sobre Sodoma e Gomorra, porque viviam da forma que eles bem queriam, viviam no pecado. A percepção que eles tinham de Deus na época de Jesus e que nós talvez temos até hoje é a mesma do povo lá de Êxodo, no capítulo 20, 18, versículo 18 e 19, onde diz assim: e todo o povo via os trovões, os relâmpagos e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. Não fale Deus conosco para que não morramos. Porque Deus falava com o povo, com Moisés, por meio de trovões e relâmpagos. Eles tinham medo de Deus. E é justamente sobre isso que Jesus está falando nesse momento. Eu hoje estou na presença de Deus, meu amado ouvinte, mas eu já estive afastado da presença do Senhor, e mais de uma vez. O amor de Deus é tão grande e o inimigo da nossa alma coloca em nosso coração que nós somos indignos de estar na presença de Deus. Talvez como esse jovem rapaz estava lá na Porcilda, que simbolizava uma situação de distância de Deus, de pecado. Talvez você está nessa situação. Talvez você está olhando para os porcos, sua barriga doendo de fome. Eu não estou falando de fome de alimento, não, é fome da palavra de Deus. Das vezes que eu estive afastado da presença de Deus, eu posso lhes garantir que eu tinha uma saudade tão grande de sentir a presença de Deus. Eu tinha uma saudade tão grande de poder estar novamente na presença do Senhor, mas eu não tinha força. E talvez você nesse momento, como esse jovem rapaz, também não está tendo força. Talvez você nesse momento esteja em uma situação tão difícil. Eu não sei o que é. Talvez é o vício. Talvez você está no pecado. O Espírito de Deus está falando com você agora. Não há situação difícil que Deus não possa resolver. Não há situação difícil em que você esteja que Deus não possa lhe tirar dela, se você fizer como Ele, se colocar de pé, se humilhar como Ele se humilhou e dizer: Deus, eu não sei como resolver minha situação. Talvez eu nem volte a ser seu filho lá dentro da casa do Senhor, porque eu tenho certeza que você que está ouvindo esta mensagem do Senhor, certamente, quando estava na presença de Deus, pregava, louvava. E talvez você
nem espera que isso volte a acontecer. A única coisa que você quer é retornar para a casa do Pai. E Deus entende isso. Essa percepção que as pessoas tinham de que Deus era mau é a mesma que nós temos hoje. Nos afastamos, então Deus vai nos punir. O Pai, diz a palavra do Senhor, corrige o filho a quem ama. E se for necessário corrigir, Deus vai corrigir. Só que Ele vai cuidar de você. Eu lembro que uma vez eu estava afastado da presença do Senhor. Eu estava no tráfico de drogas. Eu já havia sofrido várias vezes atentados de morte. E uma noite eu olhei para o céu e falei, Deus, eu dentro de uma favela, eu falei, Deus, como que eu faço para sair disso? Por favor, Deus, me ajuda. E não é que Deus estava me ouvindo? Quero dizer para você que não importa a situação que você está agora. Você está no crime, contraiu uma doença incurável. Você louvava a Deus no passado, minha irmã, e hoje está na prostituição. Já contraiu vários casamentos e fica se perguntando como é que pode Deus mudar a sua situação? Deus, Ele pode mudar. Não há nada impossível. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 25, diz assim, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões e por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 1, ele fala, meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Para você que pensa em retornar para a casa do Senhor, em Romanos 8, versículo 1 e 2, fala, portanto, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Está vendo essa imagem que está nesse vídeo? Desse Senhor de braços abertos, esperando por você? É essa mensagem que Jesus queria passar. Porque havia muitas ovelhas desgarradas da casa de Israel naqueles momentos em que Jesus andou por essa terra. Como existiu antes dele, existe até os dias de hoje. E essa parábola se perpetuou durante séculos para trazer até você essa mensagem de que Deus espera por você. Sabe o que precisou para aquele jovem rapaz ser aceito de novo? Apenas ele dá o primeiro passo. E é o que falta para você nesse momento. Talvez você não tenha nem força para isso. Você não tem força para dar esse primeiro passo. Mas eu quero dizer para você que da mesma forma que Deus me fortaleceu e me ajudou e cuidou de mim, me sustentou, Ele vai fazer o mesmo por você. Meu querido ouvinte, ninguém é perfeito. E Deus sabe. Deus, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe, Ele conhece o teu passado, Ele sabe o que se passa no seu coração e conhece o futuro. Você acha que quando você começou a sair da presença de Deus e trilhou o caminho do pecado, Deus não sabia disso? Das suas limitações, das suas fraquezas?
Deus sabia. E eu tenho certeza que por várias vezes, em meio a essa situação, você deve ter pedido para o Senhor te levar dessa vida. É ou não é? Porque chega um momento que o fardo fica tão pesado que a gente acha que não vai suportar mais. A gente acha que a nossa vida não tem mais solução. O livro de Mateus, capítulo 7, versículo 11, diz assim: Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, não dará coisas boas aos que lhe pedirem? Você acha que Deus, pelo fato de você ter se distanciado, de você ter errado, você acha que Ele quer que você sofra o resto da sua vida? A gente sempre pensa que sabemos aquilo que nós precisamos para sermos felizes. Mas a única coisa que nós precisamos é ter a presença de Deus, a presença do Espírito Santo em nossa vida. Nada mais. Talvez você pense, irmão, eu passo uma dificuldade, me falta tudo, que eu não tenho nada, parece que nada dá certo na minha vida, eu não consigo prosperar. Será que você não está enxergando errado o que é a prosperidade de Deus? Será que você não está sendo enganado por esses pastores e essas igrejas que pregam que para ser abençoado você tem que comer o melhor dessa terra, que para ser de Deus você tem que prosperar? Que prosperidade é essa? Que só é possível ser feliz se você tiver um carrão, uma casa grande e ganhar bem? Não pense você que eu estou dizendo que você não é digno disso. Não estou dizendo isso. Deus pode te dar. E eu acredito que Ele queira te dar. Mas a sua percepção de felicidade é que está errada. Essas coisas materiais que você acredita que seja a solução do seu problema, não vai preencher o vazio do seu coração. Eu poderia aqui citar inúmeras pessoas que são milionárias, bilionárias e que estão em depressão, que pensam em se matar e muitos que tiraram a sua vida. Então, dinheiro não é a solução do problema. Não é você achar que Deus tem a obrigação de prosperar financeiramente apenas na sua vida. A prosperidade de Deus vai muito além disso. Você já parou para pensar que se você olhar para trás você está melhor do que muita gente? Isso não é prosperidade? Quando uma vez eu me questionei e falei, Deus, eu precisava de um valor X para resolver minha vida. Na minha cabeça eu achava que eu ia ser feliz se eu tivesse aquele valor. Eu ia resolver pagar minhas dívidas, ia comprar uma casa boa, um carro bom. E aí foi quando o Espírito de Deus falou para mim, meu filho, que você precisa da minha presença. Do que adianta, amado ouvinte, você ganhar um mundo e perder a alma? Você primeiro precisa ter paz. Eu não sei se você está passando por uma enfermidade. Eu não sei, de repente você está ouvindo essa mensagem, está acamada. E essa condição não lhe impede de sentir a presença de Deus. Eu nunca tive medo da morte porque eu sempre pensei como Paulo, que dizia: viver é Cristo e morrer é lucro. Porque ele sabia que coisas melhores Deus tinha preparado para nós após essa vida. E todos os dias eu digo para Deus que eu o amo. E digo isso de coração, com todo o meu sentimento.
porque eu tenho ele como meu pai legítimo, como quem realmente tem cuidado de mim e sabe o que é melhor para mim. Então eu apenas confio. Você deve estar pensando, o pregador não tem problema, não, eu tenho muito, talvez muito mais do que você. Mas eu aprendi a não me desesperar, sabe por quê? Porque eu creio que o meu Redentor vive. E eu sei que Ele tem cuidado de mim. Eu quero dizer a você que o Senhor Jesus, diante dessa palavra, Ele estava querendo trazer para aquelas pessoas que estavam vindo Ele esta mensagem. Deus espera por você. Talvez você até vai na igreja, mas está distante de Deus. Deus espera por você. Talvez você se afastou da presença de Deus, está no mundão, vivenciando o pecado. E sabe qual é o problema de viver em pecado? Distante de Deus é que quem já provou da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, nunca vai conseguir se saciar com o pecado. Quando aquele jovem estava naquela porcilda, ele desejou comer a comida dos porcos. Ele talvez por algum momento achou que aquilo ia matar a fome dele. Aquela situação simbolizava o pecado, o mundo. Mas ele caiu em si e percebeu que aquilo não ia matar a fome dele. Sabe o que ia matar a fome dele? O pão que tinha na casa do pai. Por esse motivo ele se levantou, caiu em si e falou: eu não quero nem ser considerado mais filho. Que eu seja como um dos empregados, mas que eu tenha pelo menos pão. E é disso que você precisa, de pão. Pão do céu. A palavra de Deus na sua vida, é isso que você precisa. Nada além disso. É essa percepção que você precisa ter da vida. Quando você conseguir enxergar o que esse jovem enxergou, veja bem, ele não queria ser reconhecido como filho novamente, ele não queria ter o seu lugar de honra novamente, ele não queria estar entre os grandes novamente, não, a única coisa que ele queria é ter o pão. Só o pão da casa do pai bastava. E ele foi em busca desse pão. E aí Jesus fala que de longe o pai viu. Pelos costumes da época, essa condição em que esse rapaz se colocou era para ele ser deserdado por uma questão de honra da família, honra diante da sociedade. E aquele pai com certeza tinha muitas posses. Mas ele não estava ligando para o que os outros iam dizer. Aquele pai não estava preocupado com a tradição da época. Aquele pai não estava preocupado com o que os outros iam falar, da vergonha e da desonra que seria para a família dele. A única coisa que ele queria era ter o seu filho de volta. Só que não tinha como ele ir lá buscar na porcilda. Meu irmão, minha irmã, porcilda não é lar. Essa situação que você está vivendo aí, isso aí não é vida. Você está achando que Deus vai te punir, que Deus está te punindo? Sabe o que é que Deus está fazendo nesse momento? Ele está lá ó, na estrada. Esse rapaz ficou por muitos dias longe. Só que o pai estava lá, esperando. Ele tinha certeza que seu filho ia voltar.
porque ele não ia encontrar pão. Aquele pão que ele tinha na casa do pai, ele não ia encontrar em lugar nenhum. E esse vazio que você tem dentro de você não tem pecado nenhum. Não há vida mundana nenhuma longe de Deus que você vai encontrar. Você vai pecar e pecar e pecar, e eu sei o que é isso. Eu já vivi isso. Eu sei o que é isso. Saía com uma mulher aqui, outra ali, 2, 3 no mesmo dia. E nunca estava bom. Porque eu sempre vivia em busca de uma coisa para preencher um vazio dentro de mim que não é o pecado que queria preencher. Só falta você se dar conta de que você precisa desse pão. E esse pão só tem na casa do Pai. E você está achando que Deus está com a raiva de você, Deus está triste com você, Deus está decepcionado. E esse é o sentimento que a gente tem. E eu sei, porque eu tinha vergonha. Quando eu estava afastado de Deus, eu tinha vergonha de falar com Deus. Vergonha. E o tempo todo Deus estava lá esperando. De braços abertos. Bastou aquele jovem rapaz ir ao encontro da casa do pai. Ele não precisou nem chegar lá. O pai viu ele de longe e saiu correndo. A Bíblia, olha que lindo. Deus, em toda a sua soberania, toda a sua majestade, toda a sua glória, correr para te abraçar e te beijar. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E você não vai encontrar na palavra de Deus manifestação mais linda do que essa. Quando Jesus conta essa parábola, Ele está entrando no íntimo do coração daquelas pessoas. Imagina quantas pessoas desgarradas da casa de Israel ouvindo essa palavra, pessoas que estavam em pecado, distante de Deus, que gostariam tanto de estar novamente na presença de Deus. Eu não sei se nesse momento você está se emocionando como eu estou, mas essa é a mensagem de Deus para a sua vida. Apocalipse capítulo 21, versículo 5, diz assim: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Deus quer fazer nova todas as coisas na sua vida. Quando aquele rapaz se aproxima de longe, o pai sai correndo, beija, abraça. Independente do que iam falar, ele coloca um anel no dedo do filho, roupas novas. Sela novamente com ele o compromisso de reintegrá-lo à família, independente do que ele havia feito. Traz ele para dentro de casa e faz uma festa. Como na parábola das ovelhas, Jesus fala que a festa quando o pecador se arrepende. A festa quando a dracma é encontrada. A festa quando um filho volta para casa. Essa é uma palavra que mexe bastante comigo, porque quem já ouviu meu testemunho vai entender o que é isso. Eu sei muito bem o peso que essa mensagem tem.
E a forma como Jesus expressa essa mensagem, ele deixa claro que o amor de Deus é muito grande por nós. E não pense você que voltando para a casa do Pai, você vai ser mil maravilhas, não vai. Jesus continua a parábola dizendo que quando o filho mais moço está lá com o pessoal festejando, o filho mais velho chega e percebe que estava em festa e pergunta para um dos empregados o que estava acontecendo. Ele diz, não, que teu irmão mais novo voltou e teu pai está fazendo uma festa para ele. Porque ele estava morto e reviveu, ou estava perdido e foi achado. E diz a palavra que ele fica lá, triste. E aí o seu pai, percebendo que ele estava daquele jeito, foi até ele, pede, tenta convencê-lo a entrar para festejar juntamente, e ele fala, não, não vou. Estava indignado. Nas razões dele, tinha uma certa verdade em pensar da forma que ele estava pensando, até porque ele fala para o pai, pai, eu sempre estive aqui, sempre cuidei das suas coisas, sempre fui fiel, e esse gastou os seus bens, gastou absolutamente, gastou com prostitutas, e você recebe ele dessa forma, com honrarias, e traz ele para dentro de casa novamente, e eu, o senhor nunca me deu um cabrito magro, que seja, para fazer uma festa com os meus amigos. É onde aquele pai diz assim, meu filho, tudo que é meu é seu. O seu irmão era um caso perdido, mas está aqui de volta, você devia estar feliz. Não pense você que você retornando para a presença de Deus, para a casa de Deus, as pessoas não vão te julgar sim. Mas aí é que está. Para quem você vai olhar? Para as pessoas ou para Deus? Se nem mesmo aquele pai, um senhor honrado, se preocupou com as tradições da época e aceitou novamente o filho, que era indigno de estar naquela posição, porque não se importava o que os outros iam falar. Se Deus não está se importando, por que você vai se importar? É preciso ter foco. Foco naquilo que Deus prometeu a você. Deus te fez uma promessa um dia. Eu sempre acreditei na promessa que Deus me fez. Faz 26 anos que eu decidi entregar minha vida a Cristo e até hoje espero por essa promessa. E eu estou vivendo esta promessa. Porque só pelo fato de eu estar na presença de Deus, eu já estou vivendo essa promessa. E se espero algo mais, se Deus achar que pela sua infinita misericórdia eu deva receber, amém. Caso contrário, estou vivendo a presença de Deus e isso é que importa. Buscando a presença do Espírito de Deus, preenchendo o vazio do meu coração, da minha alma, com a presença do Espírito Santo. Isso é viver na presença de Deus. Sempre acreditando que o impossível se torna possível quando eu acredito no poder do meu Deus que não tem limite. Essa é a mensagem que eu queria passar a você. Eu queria dizer a você que Deus espera por você. E se você tiver a oportunidade de ler essa passagem que está no capítulo de Lucas, capítulo 15 do Evangelho de Lucas, dedique a leitura desta passagem. Leia com muita atenção, entenda a profundidade disso, a mensagem que Deus está te passando. Não importa, eu quero mais uma vez dizer a você, não importa a sua situação. Por mais difícil que esteja de ser resolvida, não importa. Apenas acredite que para Deus é possível. Como eu, apenas tenha algo em mente. Deus, apenas quero que o meu nome esteja escrito no livro da vida.
Não importa o que você passar, tudo isso quando a gente passa a entender que tudo nessa terra é passageiro, você começa a olhar para o céu, você começa a olhar para a salvação. Não fique achando que Deus tem que te dar um carrão, roupas caras, para mostrar para as pessoas que Deus é na tua vida, não. Deus, Ele é na sua vida sim, quando no momento de tribulação, você está acreditando que o impossível vai acontecer. Volte para Deus hoje. Não espere amanhã, não espere para depois de amanhã, não espere para depois do carnaval, para depois do Natal, para depois daquela viagem, para depois daquele encontro. Talvez pode ser tarde demais. Essa mensagem, tenha certeza, se chegou até você, é porque Deus tem pressa que você se levante e volte. Apenas entre no caminho em direção à presença do Pai e pode ter certeza que, como nessa imagem que você está vendo nesse vídeo, ele vai estar assim, ó, de braço aberto. Você vai vir de cabeça baixa, triste, como esse jovem rapaz nessa imagem. Mas ele vai estar ali, ó, com lágrimas nos olhos, esperando por você. Como eu disse no início da mensagem, se você quiser entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail para profetadedeus2026@gmail.com. Será um enorme prazer lhe responder. E peço a você que possa enviar esta mensagem em grupos para que pessoas ouçam. E eu tenho certeza que o Senhor Deus vai mudar a vida de muitas pessoas. Eu quero, nesse momento, orar pela sua vida. Eu gostaria que você orasse junto comigo. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco diante do Senhor essa vida. Eu não sei, ó Deus, pelo que essa pessoa está passando, mas se essa mensagem chegar até esta pessoa, é porque certamente o Senhor gostaria que ela ouvisse o que o Senhor pensa a respeito dela. Senhor Deus, as nossas limitações, o inimigo de nossas almas, quer nos fazer acreditar que talvez essa situação não seja possível de ser revertida, mas eu bem sei que nenhum de seus planos pode ser impedido. E eu sei, ó Deus, que o Senhor tem um plano muito grande nessa vida. E por isso, ó Deus, nesse momento eu peço que o Senhor fortaleça para que essa pessoa possa voltar para os caminhos do Senhor, ó Deus, nesse momento. Dê forças a ela, ó Deus. Tire esse sentimento de culpa, esse sentimento que o inimigo, ó Deus, vai tentar de todas as formas colocar nesse coração, impedindo, ó Deus, que essa mensagem dê a ela forças. Pai querido, fala fortemente nesse coração, Pai. Eu entrego nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor tem todo o poder. Faz a tua obra, meu Pai. Repreenda todo o mal. Dê forças para que essa pessoa continue na tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Em breve estarei postando uma nova mensagem e que você possa estar acompanhando para que a sua vida seja abençoada em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.